Oi, gente! Eu sou Maria das Dores, sou aluna do curso de História da UES e nesse vídeo eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a Capela Nossa Senhora do Carmo, a capela do cemitério de Quixeramobim. De acordo com a antiga tradição cristã, o sepultamento dos corpos se dava no interior das igrejas católicas, considerado lugar sagrado e adequado para que os mortos pudessem descansar em paz. Além disso, o sepultamento no interior das igrejas refletia a posição social do indivíduo, ou seja, a sua importância no meio onde vivia. Em Quixeramobim não era diferente. Os donos de terras, comerciantes e componentes do clero tinham seus lugares garantidos nas igrejas. No interior das igrejas, o local onde ocorria o sepultamento, ou seja, a cova, era definido pelo vigário de acordo com as condições financeiras da família do morto. Os sepultamentos chamados de grades acima custavam mais caro do que os de grades abaixo, portanto, eram destinados à classe dominante. Nessa estratificação social, os padres estavam no topo porque a eles eram reservados altares. Essa tradição de enterrar os corpos dentro das igrejas acabou por gerar incômodo aos frequentadores, sendo até inviável morar muito próximo das igrejas. Devido ao excesso de cadáveres nos templos, a putrefação e o odor emanado dos mesmos, o sepultamento de corpos dentro das igrejas foi se tornando aos poucos um problema de ordem sanitária. Desse modo, surgiu a necessidade de se construir espaços onde os corpos dos mortos fossem enterrados, de forma que não causasse maiores transtornos à população, e zelando pela saúde dos fiéis que iam às igrejas. Foi nesse contexto que foi construído o cemitério de Quixeramobim, e junto dele a igreja Nossa Senhora do Carmo. A construção do cemitério e da capela guarda a história do tempo colonial, abrigando um misto de religiosidade, cultura e história. O projeto arquitetônico teve início por volta de 1854, tendo como responsável o padre José Jacinto Bezerra Borges, tendo sido substituído com o passar dos anos por outros encarregados, até que em 1866 chega em Quixeramobim o Frei Serafim de Catânia, vindo de Pernambuco para dar continuidade à obra. O Frei Serafim de Catânia nasceu na Itália e em 1811 ordenou-se sacerdote na Ordem dos Capuchinhos. Chegou ao Brasil por Recife em 1841. Percorreu todo o Nordeste, pregando e edificando igrejas, tornando-se famoso por sua bondade e ganhando fama de milagreiro. O frei permaneceu em Quixeramobim entre os anos de 1866 a 1869, assumindo as obras do cemitério que encontravam-se paradas. Conforme Ismael por Deus, o religioso capuchinho entregou-se de corpo e alma à obra do cemitério, contando com a colaboração da população. Pedras, tijolos, areia, cal, tudo era transportado rapidamente para a construção. Os que não podiam ajudá-lo durante o dia, ajudavam-no à noite, não havendo família em Quixeramobim que deixasse de emprestar colaboração à obra. Inclusive, acreditava que quando o frei passasse por cima das pedras e linhas de madeira, elas se tornavam mais leves, facilitando o transporte. Tão grande foi o entusiasmo que, não satisfeitos com a conclusão do cemitério, a população, junto com o Frei Serafim, resolveu construir uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Carmo. Com as obras finalizadas, tanto do cemitério quanto da capela, em 16 de julho de 1869, o espaço foi solenemente bento e, assim, os mortos passariam a ser sepultados no cemitério. Só a título de curiosidade, o padre José Jacinto Bezerra Borges, religioso que iniciou a construção do cemitério, faleceu em 11 de dezembro de 1874 e foi sepultado no cemitério Nossa Senhora do Carmo, informações que podem ser confirmadas na sua lápide, que resiste até hoje, 148 anos após sua morte. Segundo o arquiteto
e compositor quixeramobinense Fausto Nilo, a Capela Nossa Senhora do Carmo é uma raridade em termos arquitetônicos, devido ao seu formato circular, modelo e suas características únicas em todo o continente americano. Estima-se que tem apenas uma similar no continente africano. A planta da capela apresenta formato circular, tendo no centro da cobertura uma circunferência de madeira e em cima uma abóbada de alvenaria. As portas possuem o formato de um arco pleno e as calçadas são formadas por grandes blocos de pedras, o que a torna um diferencial em relação às outras obras de cunho religioso. O templo conta ainda com uma bela estrutura de ferro que o cerca completamente. A Capela Nossa Senhora do Carmo é um patrimônio cultural e material, porém ainda não é tombada, figurando no relatório sobre o patrimônio cultural do município de Quixeramobim como item passível de tombamento. Entretanto, por ser considerado um marco, sendo uma raridade com toda a sua importância histórica, a Fundação Promemória de Minas Gerais a inseriu no catálogo de raridades da arquitetura brasileira. Dentro da capela estão enterrados 2 padres, o Monsenhor Salviano Pinto Brandão, falecido em 1915, e o Monsenhor José Gaspar de Oliveira, falecido no ano de 2000. Este último demonstra que o costume de enterrar mortos dentro das igrejas permaneceu com o passar do tempo na tradição católica, ainda que provavelmente seja um ato raro. Atualmente, a capela está interditada para restauração. Apesar de na faixa estar escrito que a igreja está interditada para reforma, a senhora Adriana Maria da Silva, responsável pelo cemitério público de Quixeramobim, informou que a igreja será restaurada, já tendo sido avaliada por 2 engenheiros que darão início aos trabalhos em breve. A ideia é que a igreja também possa ser espaço onde os mais necessitados, que não têm onde velar seus entes queridos, possam fazê-lo. A sociedade quixeramobinense pouco conhece ou desconhece a história do local. Inclusive, existem poucos registros da história do objeto em questão. Desse modo, espero que esse vídeo possa contribuir para a valorização e preservação do patrimônio, resgatando sua história e sua importância como patrimônio do município e mantendo viva a história de Quixeramobim.